Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje, eu resolvi montar para a gente aqui um simulado, bom? Simulado específico para o pessoal que vai fazer o concurso da EAN. Tá legal, pessoal? Escola de Aprendizes Marinheiro. Então, na aula de hoje, eu vou resolver aqui 7 questões, né? E depois eu vou fazer um novo simulado, simulado número 2, depois simulado número 3, número 4, e dessa forma, né, ou se preparando para o concurso da EAN. Legal, pessoal? Para o concurso da Escola de Aprendizes Marinheiro. Vamos lá, vamos à primeira questão. Bom, a primeira questão eu peguei lá da prova do Colégio Naval, uma questão que eu achei interessante, né, para o concurso da EAN. Observe a questão, diz assim, ó, observe a tabela a seguir que mostra os mecanismos de perda de calor pelo organismo humano. Né? Aí que ele botou processo. Né? O organismo ele pode perder calor por radiação, frequência, a perda de 40%, a emissão de raios infravermelhos. Convecção é outro processo de transferência de calor, né? A frequência aqui é de 30%, o fluxo de ar quente expirado. Por evaporação, a gente também perde calor para o meio. Calor latente, vaporização na superfície da pele. Respiração, 8%. Evaporação da parte da água contida no ar. Né? E 2% aquecimento dos gases respiratórios. Por condução, né? Aí ele botou irrelevante. Contato com o objeto mais frio, ou seja, quando a gente encosta, por exemplo, no objeto metálico, né? A gente tem dependendo do ambiente onde ele se encontra, a gente tem a sensação de que esse objeto está frio, porque ao encostar a mão, a nossa mão troca calor com o objeto, a gente perde calor por condução, né? Para o objeto metálico. Aí ele colocou assim, ó, utilizando as informações acima, coloque V verdadeiro, o F falso, nas afirmativas abaixo. E em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta. Legal? Bom, aí, pessoal, vou te dar uma dica aqui, ó. Você tem que saber jogar com a prova. Bom? Então, vamos lá. Radiação é o processo de transmissão de calor que não necessita de um meio físico para ocorrer? Verdadeiro, né? A radiação é o processo de transmissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas. A radiação pode ocorrer no vácuo e em alguns meios materiais. Não necessita de um meio material para ocorrer. O aluno vem aqui, ó, a primeira é verdadeira. Né? Verdadeira, legal. Na convecção, né, o calor é transmitido através da movimentação de massas, chamadas correntes de convecção verdadeira. A convecção é um processo de transferência de energia. Lembre-se de que o calor é energia térmica em trânsito. Convecção é o processo de transferência de energia por meio, transporte de energia, melhor dizendo, por meio de transporte de matéria, né? A convecção ocorre principalmente nos meios fluidos, líquidos, gases e vapores, né? É a transferência de energia por meio de ondas, melhor, por meio de ondas não, de onda, o calor é uma forma de onda. Perdão, pessoal. A convecção é o processo de transferência de energia no qual o calor, né, se propaga de um meio para o outro, acompanhando o aquecimento do material aquecido. Resumindo, na convecção do calor, há transporte de energia juntamente com o transporte de matéria, juntamente com o transporte de moléculas. Né? Então, essa também é verdadeira. Está lá, ó, verdadeira. Né? Aí o aluno vem aqui agora, ó, pensar, a evaporação é um tipo de vaporização lenta, verdadeiro, né? E representa a passagem do estado sólido para o estado gasoso? Não, pessoal. A evaporação é um processo lento, verdadeiro, né? Processo lento, e representa a passagem do estado líquido para o estado de vapor, né? Diferentemente da calefação, que é um processo rápido, um processo instantâneo, né? Assim como a ebulição. Ebulição é um processo forçado, você tem que fornecer calor para que haja mudança de estado, né? Mudança de fase. Isso é falso. Né? Passagem do estado sólido para o estado gasoso, a gente chama de sublimação.
Né? Como é que é chamada a passagem do estado sólido para o estado gasoso? Sublimação. Na condução, o calor é transmitido exclusivamente através da movimentação de massas? Mentira. Na convecção. Né? Na convecção. Mentira. Aí o aluno é esperto, respondendo a primeira e a segunda, como verdadeira, ele já olha para as opções. Ó. Aqui, ó. Primeira é verdadeira, segunda é verdadeira. Letra B, primeira é verdadeira, segunda é verdadeira. Na letra C, primeira é verdadeira, segunda é falsa. Já eliminaria a letra C na hora da prova. Já elimino C. Já elimino D, né? Que diz que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Já elimino E. Né? Primeira é falsa, a segunda é verdadeira. O aluno ia ficar entre A e B. Mas ele já ia matar um monte, ó. Primeira é verdadeira, segunda é verdadeira, ó. Terceira é falsa, quarta é falsa. Aqui, ó. Quinta é falsa. Viu? Olha lá. O aluno já ia matar a questão rapidinho na prova. Primeira é falsa, segunda é falsa, terceira é falsa. Olha lá. Raios infravermelho são radiações térmicas visíveis aos olhos humanos? Não. Mentira. Né? O olho humano ele não consegue detectar qualquer tipo de onda. Não é isso? O olho humano ele só consegue detectar ondas que estão na faixa de frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz a 7 vezes 10 a 14 Hz. Tá? Viu? Calor latente é a quantidade de calor necessária para que uma substância pura mude de estado físico sem alterar sua temperatura. Verdadeiro. Né? Calor latente é a quantidade de calor que uma substância quimicamente pura precisa receber ou ceder para mudar de estado físico sem mudar de temperatura. Verdadeiro. Né? Ou seja, quando a substância recebe ou cede calor latente, ela muda de estado sem variar sua temperatura. Né? Olha lá. Olha lá. Opção correta, letra A. Viu? Letra A. Né? Questão tranquila. Bom, questão número 2. Uma questão que rola no concurso DEAN, da Escola de Aprendizes de Marinha. Olha o que ele diz. A eletrização dos corpos é um fenômeno que ocorre em diversas situações todos os dias. Assim, para mostrar as forças que aparecem entre corpos eletrizados, foi montado o experimento esquematizado abaixo. De acordo com a figura, né, é correto concluir que o corpo C. Bom, observe, eu aproximei um corpo carregado positivamente do corpo C. Né? E observe, pessoal, que o corpo C ele foi repelido pelo corpo carregado positivamente. Então, a gente pode estabelecer duas hipóteses. Ou o corpo C está carregado positivamente, né? Ou ele está carregado positivamente. Olha lá. Está carregado positivamente por quê? Pelo princípio da atração e repulsão, né? Partículas carregadas com cargas de mesma espécie se repelem. Então a pergunta é: esse corpo está neutro? Não. Se ele estivesse neutro, ele seria atraído pelo corpo eletrizado. Por quê? Por indução eletrostática, um corpo eletrizado atrai eletricamente um corpo neutro. Ele possui excesso de elétrons? Claro que não. Se ele possui excesso de elétrons, ele estaria carregado negativamente, seria atraído pelo corpo carregado positivamente. Princípio da atração e repulsão. Possui excesso de prótons? Sim, ele está carregado positivamente. Ele tem mais portadores de carga positiva do que negativa. Bom, a C estaria correta. Vamos ver por que a D é falsa. Ganhou prótons? Mentira. Os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo. O corpo, ao ser eletrizado, ou ele ganha elétrons, ou ele perde elétrons. Ele não pode ganhar prótons? Não. Os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo. Está errado. Perdeu nêutrons? Não. Os nêutrons e os prótons e nêutrons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo por uma força nuclear forte. Né? Então, a opção correta seria a letra C. Né? Porque C ele está carregado positivamente, vai ser repelido pelo corpo carregado positivamente. Então, correta a letra C. Né? Vamos lá. Questão número 3. Na questão número 3, uma questão também tranquila que caiu lá no concurso da EAN, né? Escola de Aprendizes de Marinheiro. Olha o que ele diz. Para cumprir uma missão de resgate em alto mar, um navio precisou navegar
com uma velocidade de 25 nós, por 1.800 quilômetros, até o local onde estavam as vítimas. Sendo assim, é correto afirmar que o navio chegou ao local de resgate em quanto tempo? 24 horas? 30 horas? 36 horas? 40? Questão tranquila. Ele mediu a velocidade escalar com que o navio está se movimentando, considerando que o navio se movimenta sempre no mesmo sentido, velocidade escalar, distância percorrida, dividido pelo tempo gasto no percurso. Bom, mas observe, ele mediu a velocidade do navio e nós vamos passar para quilômetro por hora. Bom, um nó é 1,8 km por hora, então 25 nós seria 25 vezes 1,8 km por hora. Distância percorrida, 1.800 quilômetros, tal, dividido pelo tempo gasto no percurso. Nada demais. Tranquilo, senhores? Tá lá, então, tranquilo na prova de ano. 1,8 eu posso simplificar com 1.800, então vou ter 25 sobre 1 é igual 1.800 dividido por 1,8 daria 1.000, né? E, pessoal, igual a 1.000 dividido por ΔT. Quem é ΔT? Intervalo de tempo gasto na viagem. Simplificando os termos da minha proporção, 25 por 25 vai dar 1, 1.000 por 25, 40. Multiplicando cruzado, ΔT é igual a 40 horas. Esse é o tempo que o navio gasta para efetuar a viagem. Letra D. Tranquilo, senhores? Nada demais, né? Vamos analisar a questão número 4. Pô, a questão bacana também que é no concurso da EAN, né? Escola de Aprendizes Marinheiro. Vamos ver essa questão? Analise a tabela a seguir. Corrente elétrica, ele me dá uma tabela, né, que mostra a corrente e o dano biológico causado por essa corrente ao passar ou atravessar, né, o organismo humano. Vamos lá. De 0,01 ampere até 0,02 ampere, a corrente elétrica ela causa dor e contração muscular. De 0,02 ampere até 0,1 ampere, parada respiratória. De 0,1 ampere até 3 ampere, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Acima de 3 ampere, a corrente causa parada cardíaca, queimaduras graves. A tabela acima apresenta valores de corrente elétrica e as consequências para a saúde dos seres humanos. Para medir a corrente elétrica, a que uma pessoa fica submetida, poxa, pessoal, olha que questão básica. Deve-se dividir a DDP, em volts, né, pela resistência elétrica em ohm. Desta forma, assinale a opção que indica a consequência para uma pessoa que tem uma resistência elétrica de 2.000 ohm e fica submetida a uma DDP de 100 volts, né, de uma rede elétrica. Olha só que ele pergunta, olha o que ele falou para mim. Para medir a corrente que a pessoa está submetida, deve-se dividir a diferença de potencial pela resistência. Observe, o texto diz que a pessoa fica submetida a uma DDP de 100 volts e que a resistência elétrica do corpo é de 2.000 ohms. Vamos lá. Aí ele falou, a corrente vai passar pelo corpo da pessoa, provoca contração muscular, parada respiratória, parada cardíaca, fibrilação ventricular ou queimaduras graves. Ele está falando para a gente no texto, para eu calcular a corrente, é só dividir a DDP pela resistência elétrica. Na verdade, primeira lei de Ohm, né, pessoal? DDP é a relação entre voltagem e resistência corrente. Tá? Ou seja, corrente é voltagem sobre a resistência. A gente quer DDP que a pessoa está submetida a 200 não, deixa eu voltar aqui. É 100 volts. 100 volts. Ai, desculpa, pessoal, perdão. A DDP
DDP 100, resistência 2000 ohm. Ensinou você a fazer a questão, Y. A corrente é só dividir a DDP pela resistência. Ela vai ficar 1 dividido por 20. Tá legal? Segue, pessoal. 1 dividido por 20. 0, 0, então vai ficar 0,5 ampere. Essa é a corrente que vai passar pelo corpo da pessoa. Com essa corrente, vou voltar aqui na tabela, 0,05 ampere. Aqui, ó, está entre 0,2 e 0,05 ampere. Está entre 0,02 e 0,1. Então, 0,05 ampere. Está entre 0,02 e 0,1 ampere. Ela vai causar parada respiratória. Gente, vai causar parada respiratória. Opção correta, letra C, na prova de ano. Bom, outra questão bem bacana na prova de ano. Questão número 5. Olha o que ele diz. O gráfico abaixo representa uma caminhada feita por uma pessoa durante a sua atividade física diária. Sobre essa atividade, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. 1. A pessoa caminhou sem parar durante 2 horas. A distância total percorrida foi 9 km. O movimento foi uniforme na ida e na volta. Na volta, o módulo da velocidade média foi 6 km. Nesse trajeto, a pessoa ficou em repouso por 20 minutos. Ele botou apenas 1 e 2 é correta, apenas 1 e 4 é correta, 1, 2, 3 estão corretas, 3, 4 e 5 estão corretas, 2, 3 e 4 estão corretas. Bom, vamos analisar o movimento, né? O deslocamento dessa pessoa com o passar do tempo. Bom, o gráfico está me informando que no instante 0 ela está na posição 0. Aí ela se deslocou até a posição 6 km. Né? Aqui, ó, em 1 hora. Viu? Em 1 hora, só olhar para o desenho. A pessoa estava no quilômetro 0. Ela estava no quilômetro 0. De acordo com o gráfico, instante t igual a 0. Né? De acordo com o gráfico, o movimento dela foi progressivo. É porque o gráfico espaço-tempo é uma reta. O movimento dela foi uniforme. Foi uniforme. S igual a sorvete. Né? S igual a sorvete, o movimento foi uniforme na primeira hora. Ou seja, em 1 hora ela se deslocou 6 km. Ela está no quilômetro. Ela ficou parada, Ficou parada de 1 hora até 3 meses de hora. 3 meses é 1 hora e meia, tá, pessoal? Ou seja, nesse intervalo de tempo entre 1 hora e 1 hora e meia, ela ficou parada. Aqui, ó, o tempo está passando, mas ela não sai do lugar. Ela ficou parada. Ficou parada meia hora. Né? Eu já sei que a 1 é falso. Ó. A pessoa caminhou sem parar durante 2 horas. Mentira. A 1 é falso. Né? A distância total percorrida foi 9 km. Vamos ver. Ela ficou parada aqui. Ó. Ela caminhou quilômetro 0 até o quilômetro 6 em 1 hora. Depois ela ficou parada. Hora. Depois ela voltou. Voltou para o quilômetro 3. Ó. 3. Vendo? Levou meia hora. Voltou para o quilômetro 3. Ela está aqui. Vendo? Ela voltou para o quilômetro 3. Né?
Chegou no quilômetro 3 às 2 horas. Voltou para o quilômetro 3, 2 horas, ela está aqui, ó. Caminhou, voltou para o quilômetro 3. A distância total percorrida foi 9 quilômetros, verdadeiro. Ó, não confunda deslocamento escalar com distância percorrida agora, hein? Deslocamento escalar é uma grandeza algébrica. De novo, deslocamento escalar é uma grandeza algébrica, né? Ou seja, pode ser positivo, negativo ou nulo. Distância percorrida, não. A distância percorrida é o que ela percorreu realmente. Ela saiu do quilômetro 0, foi até o quilômetro 6, voltou e parou no quilômetro 3. Então, ela percorreu 6 quilômetros na ida, mais 3 quilômetros na volta. Na verdade, ela percorreu 9 quilômetros. Percorreu 9 quilômetros? Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Olha lá, o movimento foi uniforme na ida e na volta? Verdadeiro. Como é que eu sei que o movimento é uniforme, professor? Porque o gráfico distância-tempo é uma reta. Aqui é uma reta. Ó. Na ida, o gráfico é uma reta, é igual a sorvete. Na volta, o movimento é retrógrado, ela está voltando, né? Mas a representação gráfica, espaço-tempo, também é uma reta. Né? Então, o movimento foi uniforme, tanto na ida quanto na volta. Verdadeiro. Verdadeiro. Na volta, o módulo da velocidade foi 6 km por hora. Vamos ver. Aqui ela voltou do quilômetro 6 até o quilômetro 3. Né? Velocidade média. No movimento uniforme, a velocidade média é igual a instantânea. Delta S sobre delta T. É delta S, é o espaço final, menos o inicial, dividido pelo tempo. Na volta, ela gastou 1 hora. O intervalo de tempo foi de 1 hora. A velocidade dela foi menos 3 km por hora. Em módulo, foi 3 km por hora. Módulo. Ele falou que foi 6. Mentira. Falso. Falso. Nesse trajeto, a pessoa ficou em repouso 20 minutos? Mentira. Aqui, ela ficou em repouso, ó. Ela ficou em repouso, ela ficou parada entre 1 hora e 1 hora e meia. Ou seja, ela ficou parada 30 minutos. Né? 30 minutos. De 1 hora até 1 hora e meia, ela ficou parada 30 minutos. Vamos lá. Né? A1 é falsa. A1 é falsa, a 2 e 3 é verdadeira. Ó, 1 é falsa. Então, qual que eu já elimino? Já elimino A e C, que é 1 é falsa. 2 e 3 é verdadeira. 2 e 3 é verdadeira. Estão corretas. Aí, perdão, pessoal. Estão corretas. 2, 2, 3. Estão corretas. A pessoa ficou em repouso 20 minutos? Não, ela ficou em repouso 1 hora, 3 dividido por 2, 1 hora e meia. Ela ficou em repouso 30 minutos. Opa! Então, 1, 2 e 3 estão corretas? Espera aí, pessoal. Vou voltar aqui e ver se eu não estou falando besteira. A pessoa caminhou sem parar por 2 horas? Não. O movimento foi uniforme na ida e na volta? Sim. A distância total percorrida foi 9 km? Sim. Na volta, a velocidade média foi 3? Não. Nesse trajeto, a pessoa ficou em repouso 20 minutos? Não. 30 minutos. Então, somente 2 e 3 estão corretas. E, pessoal, bom, 3, 4 e 5 são verdadeiras. Opa, ainda tem a 5? Espera aí, pessoal, perdão. Pá. Não, a 5 é falsa. Então, 2, 3, 4 e 5 são corretas? Não. 2, 3 e 4 estão corretas? 2, 3 e 4? 2, 3 e 4 estão corretas? E na volta? Espera aí.
Peraí, pessoal, rapidinho. Abaixo representa a caminhada feita por uma pessoa durante uma atividade física diária. Sobre essa atividade, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. A pessoa caminhou sem parar durante 2 horas? Falso. A distância total percorrida foi 9 km. Na volta, o módulo da velocidade. Pô, na volta até o quilômetro 3? Não. Ai, pessoal, perdão. Tô falando besteira. Ela iniciou a volta, ela começou a voltar, perdão, pessoal. Perdão. Ela começou a voltar 1,5 hora, perdão. Essa é verdadeira, pessoal. Ela começa a voltar no instante 1,5 hora. E chega aqui no quilômetro 3 às 2 horas. Ela começa a retornar a 1h30 e chega aqui 2 horas. Tá certo, pessoal, perdão. Ela gastou meia hora aqui. Bom, bobeira ali. Gastou meia hora. Vai ficar 3 menos 6. Menos 3 dividido por meio vai dar menos 6. Em módulo vai dar 6 km por hora. Perdão, pessoal. Eu bobeei ali. Porque eu fiquei olhando só para o tempo 1 hora. Aqui tá certo. Tá bom, pessoal? Desculpa. Tá certo. Eu cometi uma falha aqui. A 4 é verdadeira. Tá bom? A 4 é verdadeira, tá, pessoal? Ele começou a voltar, ele ficou parado, ó. Ele ficou parado desde o instante 1 hora até o instante 1h30. Começou a voltar, só começou a voltar 1h30 aqui, ó. E chegou no quilômetro 3 às 2 horas. Ou seja, ela gastou meia hora voltando. Verdadeira. Perdão, pessoal. 2, 3 e 4 são verdadeiras. 2, 3 e 4 são verdadeiras. 2, 3 e 4 estão corretas. Letra E. Tá bom, pessoal? Perdão. Bobeira. Vamos lá. Outra questão bem bacana, né? Assinale a alternativa que indica a propriedade relacionada à resistência que a matéria oferece à mudança de seu estado de movimento. Pessoal, inércia, né? E a inércia é a resistência que o corpo oferece à mudança de velocidade. Primeira lei de Newton, inércia, né? Inércia é uma medida de oposição à mudança de velocidade. Letra B. Viu? Nada demais. E a questão 7, para a gente finalizar. O que caracteriza e define o estado físico da matéria? São as forças atuantes em seu interior, como força de coesão, a qual tende a aproximar as partículas, né, e a repulsão, que tende a afastá-las. Quando, de um modo geral, a força de coesão supera a de repulsão, a substância se apresentará na fase de agregação, chamada estado sólido. Olha que questão bacana na prova de ano. Quando as forças apresentarem a mesma intensidade, teremos um líquido. Quando a de repulsão superar a de coesão, temos então um gás. A mudança de estado físico da naftalina, pessoal, naftalina, evaporação da naftalina. Naftalina é a passagem do estado sólido para o estado de vapor, né? Assim como o dióxido de carbono, gelo seco, representa a evaporação, calefação, ebulição, fusão. Não, evaporação, calefação e ebulição, né, são fases da vaporização. Tranquilo? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente tem a sublimação, né? Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado de vapor. Viu, pessoal? Bacana. Então, dessa forma, a gente fez o nosso primeiro simulado para o concurso da EAN, da Escola de Aprendizes Maria. Pessoal, obrigado pela atenção. Na próxima aula, vou fazer o simulado número 2, para dar continuidade ao nosso estudo da física para o concurso da EAN. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.